Boa noite a todos. Eu sou a professora Ana Lúcia Gaborim, coordenadora do projeto Paraná Canta e também do projeto PSIL, que é o projeto coral infanto-juvenil da UFMS. Peço desculpas pelo transtorno, a gente ia transmitir pelo canal do Paraná Canta, mas infelizmente a gente teve uns probleminhas técnicos, uns imprevistos, mas estamos aqui então pelo canal do PSIL e eu tenho então aqui hoje a professora Gisele, que vai falar um pouco sobre a violência contra crianças e adolescentes. Essa palestra ela fez presencialmente, né, lá no nosso polo de Ponta Grossa. O Paraná Canta tem 4 polos nas cidades de Curitiba, Ponta Grossa, Maringá e Foz do Iguaçu. E a professora Gisele gentilmente se dispôs a conversar com os pais dos participantes, né, dos coralistas participantes do projeto Paraná Canta de Ponta Grossa. E foi um sucesso absoluto. Então, a convite do professor Ronaldo, por sugestão do professor Ronaldo da Silva, da UEPG, que é o nosso parceiro nesse projeto, nós então resolvemos estender essa conversa, né? Não vou chamar de palestra, né? Mas mais uma roda de conversa com a professora Gisele. Então, eu vou passar a palavra para ela, ela vai se apresentar, vai falar um pouco do trabalho dela. E eu peço para vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, para deixarem para fazer ao final, né? Ao final da exposição dela, vocês podem fazer pelo chat, a gente vai acompanhando o chat aqui no backstage. E então, gostaria então de passar para a professora Gisele, muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco hoje. Muito obrigada, e obrigada aos que estão nos acompanhando também. Essa live vai ficar gravada também depois, né? Para quem não puder assistir hoje. Então, sem mais delongas, passo a palavra. Muito obrigada. Boa noite, Ana Lúcia. Obrigada pelo convite também. Boa noite a todos e todas os professores aí que estão nos assistindo. A Ana Lúcia pediu que eu apresentasse também brevemente o meu currículo. Então, assim, a minha formação básica, né, vamos dizer assim, é na área do serviço social. Eu sou assistente social, tenho uma pós-graduação em aconselhamento. O meu mestrado eu fiz na área de educação, estudando a questão da cidadania, e eu tive a oportunidade também em ganhar uma bolsa de estudos para fazer o doutorado na Universidade de Londres, na Inglaterra, onde eu também estudei educação para a cidadania. Neste estudo da questão da educação para a cidadania, geralmente aparecia a questão da violência, né? As pessoas que de alguma forma sofrem violência, elas não estão em pleno uso ou uso fruto da sua cidadania. Então esse tema ele acabou convivendo um pouco aí comigo ao longo da minha prática enquanto professora de serviço social da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu já estou aposentada, mas como diz o professor, parece que não se aposenta, né? Porque eu me aposentei e eu pensei que a minha agenda fosse ficar tranquila, mas ela não ficou tranquila. Outros projetos apareceram e eu acabei que continuei trabalhando. Hoje eu coordeno nos 2 hospitais universitários da UEPG um projeto de capelania, de apoio espiritual às pessoas que estão internadas e às crianças e aos pais também. E nesse projeto a gente acaba, principalmente no Hospital Materno-Infantil, às vezes encontrando crianças que também foram internadas em consequência de violência. Então é um tema assim que eu tenho olhado com muito carinho, e quando o professor Ronaldo pediu para que eu conversasse com os pais, eu fiz alguns levantamentos para abordar esse tema junto com os pais do CAIC, né, que é a nossa escola dentro da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Tá? Então, eu coloquei o título ali, Precisamos Conversar sobre Violência contra Crianças e Adolescentes, justamente porque é um tema que a gente evita, né? É como se fosse um tabu. A gente vai jogando esse tema por debaixo do tapete, parece que a violência não existe, e quando a gente começa a ir mais fundo em relação a este tema, a gente observa que esta violência existe sim,
e existe em todos os lugares. Existe principalmente dentro das casas das crianças, essa violência existe dentro das igrejas, e parece que são lugares onde as pessoas deveriam estar protegidas, mas muitas vezes essas crianças e adolescentes não estão. Então ficou aí esse tema, chamando os pais para que pudessem conversar conosco, que pudessem conversar entre eles mesmos e que pudessem conversar com a própria família e ouvindo as crianças e adolescentes sobre este assunto. Eu comecei o tema tratando da definição de criança e adolescente, fui buscar o ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, a nossa lei de 1990, e que no artigo 2º descreve o seguinte: considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescentes, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Nós temos, assim, na área da saúde, que às vezes eles consideram crianças, adolescente até 19 anos de idade, mais ou menos, né? Então, é nessa faixa etária aí, entre 12 e 18, 12 e 19 anos de idade, apesar de que na lei está escrito 18 anos de idade. Quais são os principais direitos garantidos pelo ECA? Então, nós temos lá direito à vida, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à convivência familiar e comunitária, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer. Ou seja, são direitos básicos, né, se formos pensar, que seriam assim, necessários para que uma criança ou adolescente tivesse um completo desenvolvimento em todos os seus aspectos, né, físico, emocional, psicológico, familiar, de convivência um pouco mais ampla. Esses elementos aí fariam com que esta criança e esse adolescente conseguisse crescer e poder usufruir a sua cidadania. Né? Quando ela não tem algum desses elementos respeitados durante a sua formação, vai faltar elementos também na sua cidadania. Os principais deveres. Aqui foi até assim, engraçado quando eu estava conversando com os pais, ou quando eu converso com os pais, quando faço essa palestra, é que alguns pais e alguns professores resmungam, né? Mas o ECA só traz os direitos das crianças e parece que a gente tem que estar sempre servindo as crianças, mas isso não é verdade, né? Quando pais e professores forem conversar com os adolescentes, principalmente, né, tem que dizer que existem também deveres e que eles devem cumprir estes deveres. Quando a gente fala em cidadania, nós não falamos só em direitos. Você pega na definição de cidadania, que é o conjunto de direitos e deveres de cada pessoa que participa numa determinada comunidade. Tá? Então, crianças e adolescentes também têm deveres. E quais seriam estes? Respeitar pais e responsáveis, frequentar a escola, respeitar os professores e demais funcionários da escola, respeitar o próximo. Aqui é algo assim muito forte hoje em dia, né? Principalmente em relação ao bullying. A pessoa tem que ver o próximo como alguém tão importante quanto a si mesmo. Então, respeitar o próximo. Participar das atividades em família e em comunidade. Preservar espaços públicos, proteger o meio ambiente. Esse de preservar espaços públicos, isso daqui é ótimo para que os professores, quando trabalharem os deveres de crianças e adolescentes, lembrar que a escola é um espaço público e que a escola deve ser cuidada por eles também. Então, isso faz parte do dever da criança e do adolescente. Né? Não usar a escola simplesmente como um espaço que pode ser depredado, né? Como se ele não fizesse parte. Então, trabalhar na criança esse pertencimento de que a escola também é dele, é dela. E assim, ele vai entender que ele quer preservar aquele espaço. A gente sabe que em determinadas comunidades ou escolas isso é muito difícil, mas fica assim um tema para que a gente, como eu digo, o professor não desiste, né? Para que a gente continue sempre tentando fazer com que esse tema possa ser trabalhado junto às crianças e os adolescentes.
Eu peguei também a definição de violência a partir da Organização Mundial da Saúde, tá? E a definição lá é a seguinte: a Organização Mundial da Saúde define a violência como o uso de força física, mas não só física, olha aqui, força física ou poder. Tá? E o poder é, às vezes, algo abstrato, né? A força física, ela é concreta. Você vai lá e impõe a tua força física sobre o outro. Mas também pode ser em forma de poder, tá? Em ameaça ou na prática, contra si próprio, outra pessoa, ou contra um grupo ou comunidade que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, danos psicológicos e desenvolvimento prejudicado. Tipos de violência. Eu até deixei eu refiz esses slides e deixei esta referência aqui, porque a gente trabalha alguns desses itens junto com o pessoal do Serviço Social, e essa secretaria desta cidade, Conceição do Rio Verde, conseguiu sistematizar de uma forma bem fácil, bem tranquila. Então, eu acabei usando como referência o que eles colocaram, tem no site, né? Alguém depois, se precisar ou quiser usar, já sabe onde encontrar. Então, formas de violência, tá? Negligência. Forma de violência que tem como característica ato de omissão por parte dos responsáveis da criança, em prover cuidados básicos, tais como vacinação, alimentação, educação, higiene e afeto e atenção. Então, negligência não é só você deixar de fazer as coisas em relação ao físico da criança, mas é também você deixar de fazer alguns atos que estejam em relação ao afeto da criança, ao emocional da criança. Então, você não acariciar a criança, né, você ignorar a criança, principalmente em relação a pais, né, e filhos, isso pode ser enquadrado de uma forma de negligência. O abandono, uma outra forma de violência. Assemelha-se à negligência, mas tem um diferencial. Ele é caracterizado por abandonar de forma parcial ou total. Quando parcial, a criança e o adolescente fica por alguns dias, né, sem a pessoa responsável por ele, tá? E o abandono total é quando pais ou responsáveis deixam a criança em algum lugar e simplesmente desaparecem, tá? Na negligência, a criança está com a pessoa responsável, ela vai negligenciando as tarefas que deveriam executar para que aquela criança tivesse um bom desenvolvimento. O abandono não, ele já é mais radical, né, vamos dizer assim. Então, você pode abandonar parcialmente, quando deixa alguma criança sozinha por algumas horas, e às vezes acontece algum acidente, e geralmente o conselho descobre quando acontece algum acidente, né? Porque às vezes também a criança fica sozinha há muitos anos e ninguém se apercebe disso, ou ninguém denuncia isso. Ou então, realmente, quando os responsáveis pela criança simplesmente vão embora e aquela criança fica desamparada. Violência psicológica ou emocional. Esta aqui é a tal da violência silenciosa, né? Quando a gente negligencia ou abandona uma criança, e isso acontece de forma que pode ser concretizado, visualizado. Mas a violência psicológica ou emocional, ela é de forma silenciosa e é mais difícil de ser identificada. Então, geralmente é acompanhada dos demais tipos de violência e tem como características o processo de humilhação, xingamentos e rejeição. Quando uma criança vai na escola e às vezes ela reage de forma violenta e ela não tem marcas físicas de violência, pode ser que esta criança esteja sofrendo violência psicológica ou emocional. E são comuns certas frases usadas na violência psicológica, né? Não sei por que você nasceu, você é burra, né? Você não presta para nada, você é um atraso na minha vida. E às vezes a própria criança ou adolescente usa estes mesmos xingamentos, essas mesmas expressões com outros colegas.
Então, isso é uma dica para que professores estejam atentos qual o vocabulário que determinada criança usa com os seus coleguinhas. Aonde que ele aprendeu isso? Não veio do nada. Ele tem raiva e xinga o colega desta forma, então pode ser que ele esteja também em casa recebendo esse mesmo tipo de violência. E aqui a violência mais característica, né? Mais fácil de ser identificado, que é a violência física. E isso pode ser visivelmente identificado quando a criança aparece com marcas, escoriações, vermelhidões, hematomas, algum membro do corpo quebrado, aquela criança que um dia está com dor de cabeça, outro dia está com dor na perna, outro dia amanheceu veio para a escola com o pé enfaixado, né, outro dia com o braço enfaixado. Então, isso chama muita atenção. E nós, enquanto professores, temos que estar atentos para isso. Muitas das vezes, esse tipo de violência ocorre com a justificativa do responsável de que é necessário educar, corrigir, e não admite ser uma violência praticada. Aqui é que é o grande problema, porque geralmente o responsável ele sente como se não estivesse praticando uma violência contra aquela criança e contra aquele adolescente. Né? Para ele, ele está educando, corrigindo. Ah, meu pai e minha mãe me trataram assim, eu virei homem, né? Ou eu virei mulher, eu virei alguém indigno, eu virei alguém que trabalhe, que cumpre com as suas responsabilidades. Então, essa vai ser a forma que eu vou usar também para educar e corrigir os meus filhos. E só que a gente entende que esta não é a forma correta. Né? Usar a violência física para educar uma criança. E muitas vezes, pais que sofreram violência na sua infância, eles descarregam toda a raiva que estão sentindo naquele momento. E às vezes aquela violência, ela ocorre de maneira assim muito mais forte do que ele imagina que está fazendo. Então ele dá um tapa, às vezes ele pensa assim, ah, eu só dei um tapinha. Mas não é, quando você vai ver, a criança realmente ficou com marca, ficou com hematoma. Porque não foi só um tapinha para chamar a atenção da criança. Né? Não estou dizendo que só um tapinha seria válido. Eu estou querendo dizer que ele imagina que está, às vezes, batendo de uma forma leve, mas na verdade não está. Porque ao bater na criança, vem também a lembrança inconsciente do que ele sofreu e aquela força física vem junto também. E isso é tão certo que, dependendo do grau da violência, muitas crianças acabam sendo levadas à morte, né, por conta disso. Violência sexual. Atos libidinosos, com ou sem conjunção carnal. Então, a violência sexual contra a criança e adolescente não é simplesmente o ato da conjunção carnal em si, não é simplesmente a questão da penetração, né? Então, são atos praticados contra crianças ou adolescentes, atos libidinosos. O princípio é o abuso de autoridade perante a criança e o adolescente, né? Sendo obrigados a práticas sexuais. E ela pode ser classificada como abuso sexual intrafamiliar, abuso sexual extrafamiliar e chegar até a exploração sexual comercial, que seria colocar a criança ou adolescente na prostituição. Tá? Vou passar aqui para a gente ver. Aqui, o abuso sexual intrafamiliar. Este abuso geralmente é praticado por alguém em que a criança confia. Tá? E confia muito. Muitas vezes é alguém da família. É alguém que a criança tem respeito e possui algum grau de parentesco, seja avós, tios, irmãos, pais, mães, padrastos, madrastas. E, para nossa tristeza, o abuso sexual intrafamiliar ocorre em mais ou menos 85% dos abusos são intrafamiliar. Ou seja, 85% dos abusos acontecem dentro de casa, naquele espaço onde a criança deveria estar protegida. Então, imagine uma criança que é abusada dentro de casa, ela se sente totalmente perdida e vulnerável, porque ela não tem para onde correr. O único espaço que, às vezes, ela consegue correr e se sentir segura é a escola,
porque ela sabe que quando ela volta para casa, ela vai encontrar o abusador, né? E isso, assim, é muito terrível, traz um dano psicológico para a criança que, às vezes, pode ser irreversível. E a gente sabe que esses danos psicológicos deveriam ser tratados, acompanhados por psicólogos e às vezes até por psiquiatras. Mas é muito difícil a gente conseguir esse tipo de atendimento pelo SUS. Então a gente não consegue colocar todas as crianças que necessitam desse tipo de atendimento para ter, né, esse próprio atendimento aí desses profissionais capacitados para tentar dar um alívio, né, psicológico para essa criança. Eu me lembro claramente que quando eu ainda dava aula na UEPG, eu tinha um projeto de extensão que trabalhava com comunidades, né? Antigamente a gente falava favela. E a gente chegou até nós um caso de uma criança de 10 anos que tinha ficado grávida. E a gente começou a atender, era uma das favelas dentro do nosso projeto, e aquela criança, né, abordando a família, chamando o conselho tutelar, a escola que descobriu, e daí sabia que tinha esse projeto da universidade, a gente foi comunicado. Criança, né, 10 anos de idade, estava grávida. E a gente começou a trabalhar com a família, aí nós descobrimos que ela tinha ficado grávida, entre aspas, do avô, que morava na casa. Só que a mãe dela também tinha ficado grávida do pai dela, que era o avô da menina. Vocês estão entendendo? Então, aquele homem tinha violentado a filha, que ficou grávida, e teve aquela menina. E aquele homem tinha violentado aquela neta, vamos dizer assim, que também ficou grávida. Então, ali ele era pai, avô dela, né, pai do filho dela, era tudo junto. E a gente conversando com ele, antes dele ser... ele foi preso, né? Antes de ser preso, ele nos relatou, não, mas ela vai ter relação sexual mesmo com outras pessoas, então por que eu não posso ser o primeiro? Ainda tem algumas coisas assim, sabe, na mentalidade de alguns homens que se a filha vai ter relação sexual mais tarde, ele se acha no direito de ser o primeiro a ter relação sexual com aquela filha. E ele fez isso com a filha e depois fez com a neta, que na verdade era a neta e filha dele, né, ao mesmo tempo. Então é um trabalho assim muito, muito complicado de ser feito. Mas isso existe na nossa sociedade, infelizmente. E a gente, enquanto professora, a gente está muitas vezes em contato com esse tipo de violência. E a gente tem que ser capaz de identificar e tomar as atitudes necessárias, né, para serem encaminhadas essas pessoas aos devidos órgãos. O abuso sexual extrafamiliar é geralmente praticado por alguém muito próximo da criança e que também há uma relação de proximidade e confiança, tais como pastores, padres, vizinhos, amigos da família, entre outros. O abuso não acontece dentro de casa, mas na grande maioria acontece fora de casa, mas por alguém que esta criança conhece, tá? Eventualmente, esse tipo de abuso acontece por pessoas desconhecidas. Na questão ali da porcentagem, vocês estão entendendo? 85% é dentro da família. Sobra 15% para dar o 100. Mais ou menos 10% é do extrafamiliar, mas de alguém conhecido, e menos de 5% é algum caso que acontece realmente de uma pessoa desconhecida que acaba, né, pegando aquela criança e cometendo esta prática do abuso sexual. Então, a criança, ela, quando é abusada sexualmente, quase 100% é por alguém que esta criança conhece. E o abusador sexual infantil, ele geralmente, ele não conquista, ele geralmente conquista essa criança. Ele não vai para o ato de, vamos dizer assim, de violência física imediatamente. Né? Quando acontece por pessoas desconhecidas, há uma violência física. Ele arranca essa criança de algum lugar, né, arrasta para algum local e comete o ato. Mas quando é feito por alguém
que a criança conhece, ele começa, em primeiro lugar, trabalhando o emocional daquela criança. Ele vai indo aos poucos, ele dá brinquedo, ele dá presente, então ele vai chegando, vai criando uma confiança dessa criança para com ele, né, até chegar o abuso sexual. E quando acontece o abuso sexual, aí ele muda de tática. Ele não começa mais dessa forma de aliciar, mas ele vai na forma de ameaçar. Olha, agora se você contar para alguém esse nosso segredinho, então pode acontecer coisa muito triste. Eu vou matar ou sua mãe, eu vou matar o seu pai, ou às vezes acontece quando é dentro da família que tem uma outra criança menor, ó, eu vou fazer com o teu irmãozinho ou com a tua irmãzinha, isso daí também que eu estou fazendo com você. Então a criança, ela se sente assim amarrada, né? Ela se sente impossibilitada de contar para outras pessoas o que está acontecendo. Então, por isso que o abuso sexual em crianças, às vezes, é difícil descobrir, porque aquela criança ela vai escondendo. Só que começa a crescer um medo dentro dessa criança e, posteriormente, né, se isso não for descoberto mais tarde, uma raiva que traz danos psicológicos que vai acompanhar essa pessoa para o resto da vida se ela não receber algum tipo de tratamento. Tá? E a exploração sexual comercial, geralmente, vamos dizer assim, muitas vezes acontece por pessoas que não são da família da criança. Pode acontecer até por pessoas que são da família. Quando em alguma situação a família é muito carente, muito pobre, a menina principalmente, né, chega na adolescência e os pais usam aquela menina para ser explorada sexualmente e trazer recurso financeiro para casa. Mas muitas das vezes acontece de outras pessoas fora da família de usar adolescentes, principalmente, para serem explorados sexualmente. Então, o rendimento fica com essas pessoas que colocam, entre aspas, né, algo que eu vou falar forte assim, essa criança ou essa adolescente no mercado para a prática comercial da exploração sexual. Tá? O bullying. O bullying, geralmente o pessoal fala assim, o bullying acontece na escola, mas não é só na escola. São atos de violência intencional e sistemático quando você ataca uma criança. Aqui nós estamos dizendo de criança, né? Mas bullying pode acontecer em qualquer idade. Mas geralmente ela é praticada por algum grupo. Isso é fácil de visualizar quando acontece na escola. Né? Se reúne um grupinho ali de criança e adolescente e vai praticar o bullying contra uma outra criança. E essa humilhação vem geralmente relacionado a questões de intolerância, orientação sexual, identidade de gênero, forma física, né, raça, etnia, nacionalidade. Então, você recebe ataques diretamente de um grupo que muitas vezes você conhece e que te machuca. Então, se você é muito magro, né, muito magrinho, daí vem o teu colega lá junto com alguns outros e começa a chamar de espeto de pau, né, vai inventando um monte de coisa. Ou se a criança já é um pouco mais gordinha, aí começa também, né, você é uma baleia, isso. Só que aquilo vai ficando, né, na construção da personalidade da criança. E ela, às vezes, mais tarde, não consegue dissociar todos aqueles xingamentos e todas aquelas características que estão sendo construídas, na verdade, pelos amiguinhos em relação a alguma forma física, alguma orientação sexual ou identidade de gênero vinculada àquela criança. Então, ele é praticado em qualquer ambiente e não se restringe ao universo escolar. Tá? Sinais de violência física. A presença, esse é o mais fácil, né, de identificar. Sinais da violência física é um pouco mais tranquilo de ser identificado. Hematomas, vermelhidões, né, algum membro do corpo quebrado. O comportamento da criança geralmente é de medo e de temor. Se a gente encontra uma criança que tem muito medo, né, na escola, esse medo, às vezes, ele se mostra também agressivo. Uma criança que foge de casa, muitas vezes, não estou falando daquela fuga, assim, que às vezes a criança fica chateada com alguma coisa, eu vou embora, não é nesse sentido, mas é uma fuga
porque ela entende que dentro de casa ela não está segura. Então, ela foge daquele ambiente. E, geralmente, as famílias que praticam esse tipo de violência reformam que a criança mereceu, né, de tal castigo. E eles acabam por justificar essa forma de educar. Então, a pessoa bate na criança e incute nela: você está apanhando porque você merece. Isso vai vai moldando a personalidade da criança. Então, para funcionar, eu tenho que ser agredido. E uma pessoa que leva para a vida adulta essa construção é muito complicado. Né? Sinais de violência psicológica. Apresentam-se com problemas orgânicos de saúde, aparentemente sem um fator causador. Então, criança que começa a ter problema no sono, na fala, professores às vezes começam a identificar. Criança que estava indo bem na alfabetização e, de repente, começa a ter algum atraso, né? Começa a falar também, a errar na fala. São crianças mais carentes, crianças que tendem ao isolamento social, crianças que têm baixa autoestima e crianças que têm dificuldade em aprender o conteúdo escolar. Então, os responsáveis pela criança geralmente depreciam, ameaçam, ignoram essa criança. Geralmente, esses responsáveis não acompanham o andamento desta criança na escola. São responsáveis que não se vinculam à escola, não se interessam em saber como é que os filhos estão indo à escola. Sinais de negligência e abandono. Opa! Eu estou achando que caiu aqui, só um pouquinho, gente. A Ana Lúcia está me mandando. Deu certo. Voltamos. Tinha caído, acho que para todo caiu mundo, aqui. né, Aqui está trovejando muito, acho que é o problema de conexão mesmo. Tá certo. Será que os outros participantes também... mas agora voltou. Voltou? Então, eu vou continuar daqui, tá? Então, sinais de negligência e abandono. Necessidades básicas não atendidas, né? Então, aquela criança não come de forma adequada, aquela criança que tem vacinas em atraso, baixo crescimento, falta de higienização corporal, aquela criança que às vezes aparece na escola com um uniforme que nunca foi lavado. Então, em muitos casos, os responsáveis pelas atividades domésticas, eles não atendem essa criança, tá? E essa criança ela pode ter falta de concentração. Essa criança ela pode ser colocada para fazer muitas atividades dentro de casa que não são da responsabilidade dela. Às vezes, cuidar de um outro irmãozinho, né, enquanto os pais não estão cumprindo essa tarefa, e ela pode ter carência afetiva e isolamento. Tá? A família se apresenta apática, passiva, não acompanha a vida escolar da criança, e em alguns casos, aqui é algo sério, né? Fazem uso de substâncias psicoativas e etílicas. Então, criança onde os pais têm alguma dependência química, muitas vezes elas têm sinais de negligência e abandono. E quando os dois pais têm dependência química, realmente o tipo de abandono dessa criança é muito grave. E sinais de violência sexual. A criança começa a apresentar quadros de doenças sexualmente transmissíveis, aquela criança que pede muitas vezes na escola para ir fazer xixi,
muitas vezes durante as aulas. Né? A gente tem que prestar atenção nisso, porque às vezes não é só porque a criança quer estar lá fora, e às vezes está com uma infecção urinária, né? E tem dor na hora de urinar, né? Tem dor na barriga, tem cólica. Outro sinal, a criança tem medo do escuro, de ficar sozinha, a criança pode ter pesadelo, ela se sente suja, e em muitos casos, aqui é algo bem triste, a família culpa a criança pela situação de abuso. Muitas vezes, como foi dito, a criança ela é violentada sexualmente dentro de casa. E aí os pais culpam a criança porque aquele parente violentou. Ah, você deve ter feito alguma coisa para chamar atenção para esse parente te violentar. Agora imagina quando isso acontece com a criança, né? E algo que acontece também assim com os pais homens, né? Pai mesmo. Quando uma filha é violentada, esse pai ele pode se sentir assim numa situação muito terrível, muito triste, porque ele sente que não foi capaz de proteger a filha, principalmente em relação à filha, daquela situação. Então ele pode entrar também num quadro de agressividade, às vezes ele agride a filha porque ele não está conseguindo lidar com tudo aquilo que ele está sofrendo. Então, isso cria todo um complexo de desajuste dentro da família, que se não for encarado mesmo e tratado, vai trazer dores para o resto da vida. Porque depois aquela filha, ela cresce e vai dizer, você não me apoiou, você não me ouviu, né? Você, pai e mãe, não acreditaram em mim, e esta filha, ela fica totalmente desamparada. A família começa a colocar nela a culpa de ter sido agredida sexualmente. Aqui eu dei o exemplo da filha, mas lógico que pode acontecer também com meninos, né? E sinais de bullying. Geralmente a vítima demonstra temor, medo por quem o agride, e ela se apresenta indefesa, triste e intimidada. Alguns números no Brasil. Esses números aqui que eu coloquei nessa palestra, nesses slides, eles são super recentes. Eles saíram, se não me engano, agora 24 de outubro. Eles são do ano passado, os levantamentos, mas são assim o que vocês vão encontrar de mais recente no Brasil a respeito da violência. Ela foi feita pela Sociedade Brasileira de Pediatria e os casos foram levantados, então, em 2023. Então, 196 casos notificados diariamente de violência física contra criança e adolescente. Agora, quando a gente fala assim, 193, ok, mas aí vem esse dado que eu coloquei ali abaixo. 196 são apenas 10%. Isso é o que as delegacias acreditam, que somente 10% são notificados. Tem alguns estudos que apontam que é menos ainda, que seria somente 5% que seriam notificados. Então, vamos levar nessa dado aí de que apenas 10% são notificados. Então, seriam quase 2.000 casos de violências diárias no Brasil, tá? Contra criança e adolescente. E isso é muito, gente, muito. A cada dia, 2.000 crianças estão sofrendo algum tipo de violência aqui no Brasil, tá? E 80% das agressões ocorreram dentro das próprias residências. Então, é um dado assim muito assustador que o Brasil ainda vai ter que melhorar bastante. Olha aqui, mais de 3.000 casos envolvendo bebês com menos de 1 ano. Tá? Isso é impactante. Mais de 3.000 envolvendo bebês com menos de 1 ano de idade. É um bebê indefeso, né? Totalmente indefeso. 8.370 entre crianças de 5 a 9 anos, 35.000 notificações entre os adolescentes de 15 a 19 anos e 71.598, quase 71.600 internações envolvendo pessoas de 0 a 19 anos.
Então, esses aqui foram casos bem graves, onde a violência foi tamanha que a criança ou adolescente precisou ser internado. Né? Então, se a gente for ver, a gente precisa realmente conversar sobre este assunto. E quais são as consequências, né, da violência? Altos índices de pessoas com problemas de saúde mental. Criança que foi violentada, geralmente não tratada, vai ter problema de saúde mental. E aparece ali ansiedade, raiva, depressão e ideação suicida. São os que mais aparecem. Tá? Depois vem transtorno de estresse pós-traumático, medo. E isso afeta o que a criança? Prejuízo no desenvolvimento cognitivo e emocional. Dificuldades em estabelecer vínculos afetivos saudáveis. E adultos problemáticos. Né? São adultos que vão ter problemas. Adultos com problema, o que vai acontecer? Vão criar filhos com problema. Tá? Atuação intensa em prevenção, nós precisamos fazer. Nós precisamos também qualificar os profissionais da linha de frente, principalmente professores e médicos e profissionais que atuam na área da saúde, porque quando a criança chega no posto de saúde, aquela enfermeira que atende já devia ser capacitada para identificar esses tipos de violência. Elaboração de protocolos de atuação intersetorial e fortalecimento das redes de proteção integral, como creches, hospitais, escolas, igrejas, etc. Pouquíssimas igrejas trabalham esta questão da violência, porque acham que dentro das igrejas não acontece. Mas, infelizmente, acontece também. Então, igrejas também deveriam estar tratando deste tema. Tá? Em relação ainda ao combate, precisamos fortalecer os sistemas de denúncia, aplicação rigorosa das leis de proteção e desnaturalização e intolerância com a violência. Eu sei que é difícil. Geralmente, quando um professor vai conversar com algum pai ou mãe, quando desconfia que está acontecendo alguma violência com aquela criança, principalmente a violência física, esse responsável, ele acha natural aquela violência. E às vezes ele diz assim, você não tem nada a ver com a minha família, não se mete. Né? E fica muito complicado a gente conseguir entrar. Então, às vezes a gente tem que fazer denúncia mesmo, direto, né? Porque a gente não consegue abordar esses responsáveis. Quebrando o silêncio. A gente tem um projeto, esse projeto, o professor Ronaldo, o professor Rogério, daqui da UEPG, e eu também, e alguns outros professores, a gente trabalha todo ano algum tema de violência. A gente leva nas escolas, a gente leva em igrejas, a gente leva em alguns outros círculos. Né? Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre uma revista que existe, que chama Quebrando o Silêncio, e ela tem revistinhas para crianças, revistinhas para adolescentes, para os teens, e tem revista para adulto. Tá? Ela é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e a cada ano trabalha um tema de violência. Então, já tem 21 anos que isso acontece, e cada ano era uma temática. Né? Então, a gente tem trabalhado ao longo desses anos aí uma temática sobre violência nesses espaços aqui em Ponta Grossa. Então, qual é o objetivo? Dar visibilidade ao tema, conversar sobre o tema, principalmente para que deixe de ser tabu nas famílias, né? Eu digo assim que conversar sobre violência nas famílias e conversar sobre sexualidade nas famílias é um tabu de um tamanho que os pais preferem correr, ignorar, né, e não abordar. Só que não adianta, né? Não adianta. Esses temas estão aí permeando o nosso dia a dia. A violência é vista como uma doença crônica ou epidemia oculta. E aqui eu quero fazer um parêntese, que eu acabei não colocando nos tipos de violência, mas que hoje nós temos muito a questão da violência online. Né? E os pais não estão sabendo como abordar isso com os filhos. Às vezes nem sabem que o filho está recebendo violência através do celular. Tá?
filhos e filhas podem ser manipulados por pessoas de má índole através do celular. Tá? Há uns 2 anos atrás, eu soube de um caso de uma adolescente que o pedófilo abordou ela. Ele nem morava na cidade, morava numa outra cidade. E só que conseguiu abordar essa menina, entrando em contato através de jogos, se fazendo passar por adolescente também, e foi trabalhando com esta menina entre 5 e 6 meses. Olha o tempo que eles vão gastando, tá? Para ir chegando perto, para ir conversando, ganhando a confiança dessa adolescente e tudo mais. Aí, esta adolescente chegou a se apaixonar por este homem. E quando ela estava apaixonada, ele daí foi para a cidade dela. E já sabia tudo da vida dela. E o pai tinha uma empresa. E ela foi de tal forma manipulada por esse abusador que ela e ele mataram o pai dela para ficar com o dinheiro da empresa. Tá? Então a gente vê assim que é gravíssima essa situação, muito grave. E nos jornais todo dia aparece, né? Outra menina que também achou que estava conversando com outra adolescente de 15 anos, o adolescente, né, entre aspas, manda um Uber pegar a menina e a menina vai sem falar para pai, para mãe, nem nada onde que está indo, né? Ou às vezes mente. E ela foi parar numa casa e foi durante 3, 4 dias abusada por vários homens. Então a gente também, em relação à violência, temos que estar muito atentos a esta epidemia oculta que acontece a partir dos celulares que nós mesmos, enquanto pais, damos aos nossos filhos e aos nossos netos, tá? E essa violência oculta, essa epidemia oculta, afeta todas as classes sociais. Não é só na classe mais carente, não é só na classe média, é também na classe de quem tem poder aquisitivo. A gente vê muito violência doméstica em quem tem dinheiro. Tá? Em todas as pessoas cultas ou não cultas, e exige que a gente tome medidas de intervenção, né, e proteção para interromper este ciclo aí. E uma pergunta assim que geralmente eu faço para os pais é o seguinte, que às vezes até causa um pouco de susto, mas eu pergunto para eles assim: eu sou o agressor ou agressora? Responda no teu em silêncio ali. Eu sou ou não sou agressor? Né? Como que eu trato os meus filhos? E a primeira coisa que a pessoa que é agressor ou agressora, se, vou colocar um se aqui, porque às vezes a pessoa nem está querendo mudar, né? Mas caso a pessoa queira mudar, é reconhecer o problema. Né? Depois buscar ajuda profissional, perdoar o passado, se for o caso, e remodelar, né, ações. Infelizmente, é trabalho de tempo, que requer tempo. Porque só esse primeiro item aqui, reconhecer o problema, quando você trabalha em grupos, né, e grupos podem ser feitos nas escolas, né, em igrejas, em clubes, para que esse assunto seja tratado. Aí a pessoa, para reconhecer esse problema, reconhecer se é ou não agressor, tem que desconstruir muita coisa, né, dentro dela até chegar a admitir que é um agressor ou não. E a partir disso, então, é que vem os outros passos. Né? E quem chamar? Aqui eu coloquei, né? Todo mundo já conhece, mas Polícia Militar, diz que sem que é denúncia anônima. Né? Às vezes as pessoas têm medo de denunciar, porque serão reconhecidos, e depois podem sofrer violência porque denunciaram. Né? Conselho tutelar e delegacias. Tá? Então, assim, vou fechar aqui, tá? Daí já acabei. Então, a gente tem que estar atento para estas questões. Né? O título desses slides é Conversar sobre a violência contra a criança e adolescente. Quando a gente se abre para essas conversas, às vezes a gente acha que não vai dar em nada, mas é o único passo que eu vejo, assim, a única maneira que eu vejo de conseguir chegar mais perto de pais de crianças, de pais de adolescente, para que esse assunto seja abordado, e fazer com que cada vez mais a gente consiga
entrar nesses assuntos para que as pessoas reflitam, né? Se a gente não conversa, as pessoas nem vão refletir se é ou se não é um agressor. Então, fica aí mais um trabalho, como eu digo para nós, enquanto professores, que às vezes temos acesso a tantas crianças e adolescentes, né? Eu gostaria de agradecer, né, quem conseguiu permanecer e que, de repente, essa palestra, se puder ajudar uma única pessoa, a gente já fica contente, né, Ana Lúcia? Com certeza, Gisele, super obrigada. Foi muito esclarecedor, muito importante fazer esses alertas, porque nós, enquanto regentes de coros infanto-juvenis, nós estamos o tempo todo observando as crianças. E muitas vezes, como a gente estimula as crianças a participarem enquanto coro e todo mundo estar ali cantando, todo mundo estar interagindo, muitas vezes a gente percebe sinais que os pais não veem e que os educadores não veem na escola, né? Porque ali a criança, enquanto ela está fazendo arte, enquanto ela está fazendo música, ela fica muito exposta, né? Ela expõe, ela se expressa muito, É um espaço, né, de expressão. Exatamente. Então, nesse espaço de expressão, muitas vezes a gente percebe certas coisas. Eu já percebi crianças que às vezes tinham algum problema de desenvolvimento e os pais não tinham percebido. Percebi alguns problemas também de relacionamento que a criança tinha, que não era percebido na escola. E aí a gente vai conversando com os pais, vai conversando com os educadores, né? Buscando trazer alguma solução para que aquela criança possa se desenvolver plenamente, né? Então, por isso que é tão importante, enquanto nós, regentes de coros infanto-juvenis, tenhamos essa consciência e que a gente tenha esse espaço também para que a gente possa se aperfeiçoar nisso, né? Que a gente possa entender e ir além daquela nossa percepção, mas que a gente possa realmente entender esses sinais, conhecer essas características, né? E todos esses exemplos que você deu. Nós temos aqui... Ana Lúcia, a arte, ela é um espaço onde a cura pode começar a acontecer com essas crianças, né? Eu acredito então, por isso nisso. que assim, é muito importante que as escolas tenham esses espaços de arte. Porque ao cantar, a criança se movimenta, ela se liberta, né? Então, vai aparecendo esses sinais da violência, mas ao mesmo tempo ela está ali num espaço onde ela pode se curar. Então, eu sempre digo, arte nas escolas não é algo que seja supérfluo, mas é algo assim muito, muito necessário, porque a gente acha que a criança só vai cantar, mas não é. É um espaço onde ela se liberta, onde ela se expressa, onde ela pode colocar para fora, né, em forma de arte, o sofrimento que ela tem dentro dela. Exatamente. Acredito muito nisso. A gente tem algumas perguntinhas aqui. Nós estamos com o tempo bastante avançado, mas eu vou falar da minha parte rapidamente. Prometo que eu vou ser bem breve, até porque muito do que você falou, eu também já tinha pensado aqui quando eu elegi alguns itens, né, para comentar nessa questão do coro infanto-juvenil como promoção de paz. Porque a gente planejou essa live também para alguns pais de coralistas que não tiveram essa experiência de cantar em um coro infanto-juvenil e estão tendo essa primeira experiência com seus próprios filhos, né? E na nossa sociedade, hoje em dia, a gente vê que muitas pessoas não entendem o que é um coro infanto-juvenil. Elas não sabem que tem que ter essa responsabilidade. Não é um lazer, mas é uma educação musical, é um compromisso, né? Então, eu vou apresentar aqui rapidinho os meus slides e eu prometo que eu não vou ser não vou me alongar muito, né? Para que a gente possa depois responder as perguntas. E então, primeiro, eu queria só colocar 3 cenas, né? Como você também deu bastante exemplos, né, de casos que aconteceram e que ajudam a gente a entender a real situação, né, o contexto real dessas situações. Eu vou colocar 3 cenas aqui que eu vivenciei que foram, assim, bastante marcantes, né. Uma vez eu regia um coro num projeto social e eu tinha um coralista que sempre dormia no fundo da sala de ensaio, ou seja, ele chegava para o ensaio, começava o ensaio, ele juntava as cadeiras no fundo da sala
e ele dormia. E eu achava que o problema era eu, né? Falava, nossa, minha aula tá muito chata, eu não tô sabendo chegar nesse aluno, né? E aí comecei a investigar por que ele dormia na sala. Então, conversei com a assistente social do projeto, ela foi até a família. A gente ensaiava aos sábados pela manhã. E aí, então, ela descobriu que na sexta-feira à noite o pai dessa criança bebia, né? Ele era alcoólatra, e toda madrugada esse pai batia na mãe, né? Violentava a mãe. Então a criança não dormia, né? De sexta para sábado ela não dormia. Por isso ela chegava no ambiente do coral e ela descansava, porque ali era um ambiente onde ela se sentia segura, se sentia acolhida, né? Isso me tocou muito, né? Conhecer essa realidade me tocou bastante. Uma outra cena, eu fiz uma entrevista com todos os alunos no final de ano, com todos os coralistas, e eu perguntei o que eles tinham mais gostado no coral. O que você mais gostou de fazer esse ano aqui no coral? E um dos coralistas me chamou a atenção, ele falou assim, eu aprendi a ser amigável aqui no coral, porque na escola eu não consigo fazer amigos, mas aqui no coral eu consegui fazer amigos, eu aprendi a ser amigável. Então isso também me chamou bastante atenção, porque eu fiquei pensando, como será esse ambiente para esse aluno, né? Qual é a motivação que ele tem para ir para a escola, para estudar, se ele não tem amigos, se ele não consegue se relacionar, né? Então, mais uma vez, o ambiente do coral, ele se mostrou acolhedor, ele se mostrou um ambiente de paz, um ambiente onde ele se sentia acolhido, onde ele se sentia confiante, seguro. E uma cena 3, também num outro projeto social em que eu trabalhei, um aluno faltou por vários ensaios seguidos, e aí eu perguntei, por que você não veio? O que aconteceu? Ele falou assim, eu não vim no ensaio porque minha mãe me deixou de castigo. Eu falei, como assim? A minha mãe, porque eu não fui bem na escola, então a minha mãe não deixou eu vir para o coral porque é a coisa que eu mais gosto. A coisa que eu mais gosto de fazer é vir para o coral. Então a minha mãe não deixou eu vir para o coral porque eu estava de castigo, né? Então, essas 3 situações que me marcaram, né? E eu até hoje fico refletindo bastante, né, sobre isso, sobre a importância do coral na vida dessas crianças que são os personagens principais dessa cena. Elas me levam a pensar na minha responsabilidade enquanto regente, na minha responsabilidade enquanto educadora musical e a função do coro infanto-juvenil na vida dessas crianças, né? O que representa o coro infanto-juvenil na vida dessas crianças. Então, eu coloquei aqui alguns itens, né? Porque o coro infanto-juvenil ele é um espaço onde a gente pode desenvolver muitas coisas, né? Entre desenvolvimento global da criança, desenvolvimento cognitivo, social, psicomotor, socioafetivo, mas a gente tem algumas características, né, que são bem marcantes do canto coral, que eu gostaria de colocar aqui. Então, se nós temos pais de crianças assistindo aqui, eu queria ressaltar o quanto é importante que os seus filhos participem e o quanto é importante que se leve isso a sério, né? Não somente como um lazer, como um passatempo, mas como algo realmente importante para a rotina da vida da criança, né? Então, primeiro porque o coral, ele é um trabalho em equipe. Então, o que cada um faz ali, né, a contribuição de cada um, ela vai impactar no resultado de todos. Então eu peço aos pais que nunca digam às crianças: "Olha, não precisa ir no coral hoje não, você não vai fazer falta, você não vai fazer diferença". Porque o que a gente sempre repete, o que a gente planta nos nossos ensaios é justamente a ideia de que cada um é importante, que cada um ali faz uma diferença, que cada um vai contribuir para o resultado do grupo. Então a gente tem um som, o som que a gente ouve no coro é o som do grupo, não é o som de cada, criança cantando individualmente ao mesmo tempo, mas a gente tem um som do grupo que é a combinação de todas essas vozes, né. E no coral a gente também desenvolve a cooperação, a solidariedade, então eu preciso, participar dos ensaios, porque eu estou cooperando para o bem de todos, eu estou cooperando para a obtenção dos resultados, né. E nesse ambiente, a gente também trabalha a solidariedade, eu vou ajudar o outro
Ah, o outro precisou faltar, então eu vou ajudar, eu vou dizer o que que a gente trabalhou no ensaio passado, né? Eu vou acolher esse outro coralista que não estava aqui, que entrou depois. Então a gente tem também esse espírito de solidariedade. Eu sempre falo para as crianças, olha, ela está entrando hoje, você pode ajudar? Sempre quando tem uma criança nova, olha, ela está começando hoje, você mostra para ela na partitura onde é que a gente está seguindo, né? Ajuda. Então as crianças entendem esse espírito solidário. A gente também trabalha o respeito ao outro, quer dizer, todos são importantes para o coro, né? E a gente não tem algum que vai ser mais importante do que o outro, porque geralmente num coro, mesmo que a gente tenha um coro na escola, né? A gente vai ter uma avaliação sempre subjetiva, né? A gente não vai ter assim, ah, ele acertou tantas notas, ele vai tirar nota 6 porque ele acertou tantas notas que ele cantou. Não é assim, né? A gente vai observar sempre o desenvolvimento da criança como um todo, como ela está se desenvolvendo no coro, como é que ela está reagindo aos estímulos, como é que ela está respondendo aos estímulos que a gente trabalha em todas as atividades que a gente faz, né? Com isso, ela também vai ter um olhar para si mesma. Ela vai ver quais são os limites dela, quais são as capacidades dela, se ela tem dificuldade, se ela não está entendendo alguma coisa, ela vem para o regente e fala: ah, tá, tô com dificuldade nessa parte, nessa música, não entendi direito, não consegui decorar. Então, ela vai reconhecendo e vai trabalhando com isso. E o regente pode ajudar essa criança, pode mandar uma gravação para ela. Às vezes eu recebo o WhatsApp de pais, né? Ai, minha filha faltou, meu filho faltou no ensaio, você pode mandar uma gravação para que ela possa aprender? Então, quer dizer, a criança vai, com isso, também criando compromissos e responsabilidades. Ou seja, eu tenho o compromisso de estar ali toda semana no meu ensaio, e isso vai fazer com que eu me sinta segura para uma apresentação. Então, ela vai percebendo a responsabilidade, mas isso também precisa ser trabalhado em casa. Porque se o pai fala assim: ah, não, hoje a gente não vai, hoje a gente vai sair, hoje a gente vai no shopping, hoje a gente vai no parque, hoje a gente tem alguma coisa, não vai fazer falta, não vai fazer diferença, isso confunde muito a criança, porque vai exatamente ao contrário do que a gente trabalha, né? Então, é sempre importante que os pais assumam o compromisso junto com as crianças, ou seja, nós não vamos sair na sexta-feira à noite, a gente tem esse compromisso com o coral, claro, acontece de vez em quando, tem um aniversário de algum amigo mais próximo, tem algum compromisso de família, tem um casamento, tem uma viagem, né? Claro que a gente entende isso, mas isso tem que ser a exceção, né? Puxa, hoje nós não vamos, mas a gente vai procurar saber o que foi trabalhado, né? Então, faltar, mas com aquela responsabilidade. Aí eu preciso saber o que a professora deu, né? Pergunto no grupo, pergunto nos colegas, para que eu não fique para trás, eu não fique aquém do desenvolvimento do grupo, né? A gente também vê que o coral ele valoriza muito a autoestima da criança, porque existem muitas crianças, às vezes, que vêm inseguras, que vêm com medo. Eu precisaria colocar uma cena 4 aqui também, né? Eu tive uma vez uma coralista que ela veio com muito medo de apresentação e ela tinha acabado de ingressar no coral, ela tinha um problema pessoal, né? E ela estava muito insegura, passando por uma fase difícil. E aí ela chegou para mim e falou assim: professora, não quero apresentar. Então eu falei: não, tudo bem. Então você assiste a apresentação para você ver como é. E aí aconteceu que era uma era uma apresentação que a gente ia fazer uma abertura de Natal, né? A chegada do Papai Noel no shopping. E o Papai Noel atrasou, caiu um dilúvio aqui em Campo Grande, o Papai Noel atrasou, e as crianças estavam super, super ansiosas. Então eu pedi para a direção lá do evento, falei: olha, será que eles não podem cantar um pouquinho? E depois, aí eles descem do palco e depois eles cantam de novo quando o Papai Noel chegar, só para dar uma aliviada, né, nessa tensão, nessa ansiedade. Então nós fizemos assim, e essa menina, quando ela viu que as crianças foram para o palco, eles chegaram lá e cantaram, e todos estavam felizes, estavam fazendo aquilo que eles já sabiam o que era para fazer, né? Já tinham ensaiado. Aí a gente desceu, e quando a gente subiu de novo, essa criança chegou e falou: agora eu quero cantar, né? Então, a gente busca fazer com que a criança se sinta segura, ela também tenha valorizado a sua autoestima, porque às vezes a gente sabe que existem muitas teorias de desenvolvimento, tem a teoria das inteligências múltiplas, e que a criança
a gente, né, nós enquanto seres humanos, nós não podemos ser bons em tudo, né. Então tem aqueles que vão ser melhores em matemática, tem aqueles que vão melhor em história, outros em línguas, né, e a gente tem várias capacidades. E muitas vezes a criança, ela no coral, ela encontra uma forma de se expressar e de poder se comunicar e poder, revelar o potencial que ela tem. Então, muitas vezes o coral, ele valoriza a autoestima da criança. E também a gente vê que a criança tem esse reconhecimento pelo esforço e pela dedicação que ela teve, né. Porque coral infanto-juvenil sempre encanta. Então, na maior parte das vezes, aliás, acho que todas as vezes que a gente se apresentou, a gente sempre teve o aplauso do público, a gente sempre tem o sorriso do público, a gente tem a valorização desse esforço. Então, quer dizer, eu fui ali toda semana, mas eu tive meu momento onde esse esforço foi reconhecido, né. Outra, questão que eu acho que é bastante interessante é a questão da sensibilização, como a gente já falou, né, a Gisele também tocou nesse ponto, a arte sensibiliza. Então, por meio da música, muitas vezes a gente emociona pessoas. Tem horas que a gente canta no coro e as crianças estão tão concentradas e eles mesmos falam assim: "Nossa, agora arrepiou", né. Quer dizer, é uma forma da gente, pelos ouvidos, a gente conseguir sensibilizar, a gente conseguir emocionar por meio da música, o que por muitas vezes a gente não consegue só por meio das palavras, né, mas a gente pela música consegue, chegar no mais íntimo, né, das pessoas. Às vezes elas tem pessoas que estão tristes, tem pessoas que estão passando por um momento difícil, tem pessoas que estão estressadas, né, e aquele momento onde as crianças cantam, ele permite que a pessoa tenha, assim, um desligamento, né, por um momento e ela possa desfrutar daquilo, ela possa apreciar aquilo. Então, essa sensibilidade também chega nas crianças, né, não só as que cantam, mas também aquelas que ouvem. Então, isso também faz com que a gente promova paz, porque o que a gente vê hoje em dia é uma sociedade muito bruta, né, onde, a sensibilidade está ficando cada vez mais para segundo plano, né. E a gente também trabalha com o conceito de cultura, a gente trabalha com repertórios diferentes, de culturas diferentes, a gente conhece espaços diferentes quando a gente canta, em um hospital, quando a gente canta numa biblioteca. O nosso coral Psil, ele cantou na biblioteca pública, onde as crianças nunca, a maior parte das crianças do coral nunca tinham ido na biblioteca pública. Às vezes a gente vai no hospital, né, canta no saguão de um hospital, a gente já foi no hospital universitário, já foi em outros hospitais aqui da cidade. Então, eles vão conhecendo espaços diferentes, onde a música pode ser levada, onde a música é apreciada. A gente já cantou no aeroporto também, a gente já cantou em parques, em shoppings, a gente já cantou em muitos lugares diferentes, onde a gente vê que as pessoas realmente recebem aquilo com carinho. A gente vê que as pessoas, param para ouvir justamente porque falta, né, hoje em dia falta arte, falta, essa música ao vivo, né, onde a pessoa para ouvir. Hoje em dia, a maior parte das pessoas, ela ouve música fazendo uma outra coisa, né. Ela ouve música enquanto ela dirige, ela ouve música enquanto ela faz supermercado, ela ouve música enquanto ela está num consultório esperando alguma coisa, né, mas as pessoas cada vez menos têm parado para ouvir música. Então o coral, quer dizer, o fazer música com as crianças e o poder expressar essa música, poder levar essa música para outras pessoas, é um processo que eu acredito que é um processo de paz, né, é um acalmar o coração, é um acalentar o coração, e essa ideia, a mesma ideia do coral, né, de que o canto coral depende de mim para um bem coletivo, também é a ideia de fazer paz, né, a paz começa em cada um. Então, eu procurando essa promoção de paz, eu procurando promover a paz, eu vou me unir às outras pessoas e vou buscar essa paz coletiva, quer dizer, a paz vai começar em cada um. Bom, era isso que eu queria dizer de uma maneira muito resumida. E, eu vou então passar para a nossa parte de perguntas. Agradeço a atenção de vocês. A gente vai deixar essa live gravada, né, ela vai ficar registrada aqui,
para que outras pessoas que não puderam estar presentes também estejam conosco. E eu vou passar algumas perguntinhas aqui para a doutora Gisele. Começando aqui pela pergunta da Stephanie. Diante aos sinais de violência sexual, a criança na escola, ela pode se isolar dos demais alunos? Oi, Stephanie, obrigada, viu, pela pergunta. Ela pode se isolar, sim, com certeza, porque aquela criança, de uma certa maneira, ela está sendo, primeiro, manipulada por um adulto. Segundo, ela está sendo pressionada por esse adulto, com certeza, a manter esse segredo. Então, a criança ela já vai com medo ela já vai para a escola com medo de repente, sem querer, soltar esse segredo. Então, ela começa a se isolar dos coleguinhas, né, se isolar dos professores, porque geralmente o abusador ele manipula e depois, como eu disse, ele pressiona. Então, se você abrir a boca, vai acontecer alguma coisa ruim. E a criança, com medo de, sem querer, contar para alguém, ela acaba se isolando. A Stephanie continuou também aqui, acho que assim, dando alguns exemplos, né? Tendo comportamentos estranhos, como usar blusas largas, tentando externamente se esconder do seu próprio corpo. Isso pode ser um indicativo Isso também, pode né? ser um indicativo, né? Primeiro, usar uma roupa mais larga pode ser também sinal de violência física, tá? Mas também pode ser sinal de violência sexual, porque isso acontece principalmente com meninas. Elas acabam usando roupas mais largas porque ela pensa assim: se eu, com o meu corpo, chamei a atenção daquela pessoa que me violentou sexualmente, então a culpa é minha. Eu tenho que esconder o meu corpo para que nenhum outro ou nenhuma outra pessoa faça isso comigo. Então, ela vai tentar, assim, não usar roupa que chame atenção, usar roupa mais larga, né? Ela vai. Isso acontece, uma coisa muito interessante aqui. Geralmente as meninas, elas começam a diminuir a feminilidade. Então, ela usa roupa mais larga, porque para ela, ser feminina é algo ruim. Levou a acontecer algo ruim com ela, que foi a agressão sexual. Então, ela não parecendo delicada, menina que gosta de um tipo de roupa, vai protegê-la, né? Obrigada, Gisele. Vamos adiante, professor Ronaldo, que é o nosso, que faz parte da nossa equipe, né? Nosso professor supervisor lá de Ponta Grossa, ele pergunta, né? O ambiente do canto coral é um local de socialização, onde há trocas afetivas e onde as emoções são expostas. Muitas vezes pode ser um local de refúgio. Como o regente deve agir diante de cantores violentados? Em primeiro lugar, a gente, enquanto professor, e nesse caso aí, enquanto regente, a gente deve ser observador. Né? Eu digo assim que o professor devia ser treinado para ser um excelente observador. Às vezes, o professor está tão cheio de aluno que não consegue, né, fazer essa observação um pouco mais detalhada, né, mas nós devemos ser observadores. Por exemplo, aquela criança que dormia, né, que a Ana Lúcia tinha falado. Alguma coisa estava acontecendo, com certeza. Então, observou que algo estava acontecendo. Ao observar isto, provavelmente você, regente, não vai conseguir lidar com a situação sozinho. Então, isso é uma situação onde outros profissionais devem ser envolvidos, né? O professor da escola, ou a professora da escola, dependendo da idade da criança, é difícil, mas às vezes algumas escolas têm psicólogos também, pode ser chamado para conversar com essa criança, né? Ou assistente social, que a maioria das vezes é mais fácil ter um assistente social na escola, para conversar daí com essa criança e tentar identificar o que está acontecendo com essa criança, né? E aí
dependendo do que está acontecendo, se esses profissionais trabalhando juntos identificarem que realmente está acontecendo uma violência com aquela criança, aí chamar os pais. Mas esse chamar os pais, a gente sabe que não é uma coisa fácil de fazer, porque você vai estar chamando uma pessoa violenta, né, para dentro da escola. Então, quando esses pais eles são chamados, geralmente nós do serviço social a gente chama junto o pessoal do conselho tutelar, tá? Por quê? Porque uma violência realmente foi identificada. E aí não o professor, né, que vai ter uma conversa mais dura, né, mas vai ser alguém do conselho tutelar que vai estar ou visitando ou indo ali na escola junto. Porque algumas vezes, se você, enquanto professor ou enquanto assistente social, marca de fazer uma visita, os pais se negam a receber, né, esses profissionais na casa. Não, por que vocês vão vir aqui? Né? Não quero que ninguém entre na minha casa. Então, o que acontece às vezes, de ter que chamar alguém do conselho tutelar na escola, né, enviar uma intimação para que os pais se acheguem à escola, para daí a conversa acontecer. Principalmente se for identificada violência física exagerada e violência sexual. Ou seja, nós, regentes, nós temos essa função de observar. De observar. Né? Uhum. De observar e desconfiar, uhum. Né? Mas tentar se aproximar da criança para ver se essa criança assim, eu creio que como o coro é um espaço de arte e de expressão, às vezes pode ser mais fácil dessa criança conversar com vocês do que conversar na sala de aula com o professor, tá? Porque é menos criança, né? É um espaço onde ela vai usar da expressão. Aquele ato de cantar pode ser que a sensibilize e outros sentimentos aflorem. Então, provavelmente, vocês consigam entrar, né, na intimidade dessa criança mais facilmente. Então, aí vocês vão observar e talvez vocês consigam o dado, né, vamos dizer assim, realmente saber o que está acontecendo. Aí, sabendo o que está acontecendo, contacte a escola, entendeu? O coordenador, a professora, que, né, é responsável por essa criança, e aí para traçar alguma estratégia. Vamos tentar a visita? Ou vamos chamar o conselho tutelar para que chame esses pais, né, aqui na escola para ver realmente o que está acontecendo? E aí, se chegar até um ponto do conselho tutelar achar necessário, às vezes chamar alguma delegacia, alguma coisa assim, né? Principalmente se for violência sexual. E aí tem uma pergunta bem oportuna aqui do Igor, né, que ele pergunta: quais são as melhores perguntas para fazer para uma criança, visando descobrir se ela está sofrendo abuso? Quer dizer, se a gente tem alguma criança que chega até nós, né, que deu essa liberdade de conversar. Então, o que você poderia sugerir, né, para o Nas regente? terapias, né, assim, de aconselhamento, e que também o serviço social usa bastante, muitas vezes as crianças elas não falam. Então, às vezes não adianta você perguntar. Mas as crianças desenham. A gente já observou que desenhar é algo assim que a criança expressa bastante. Vocês vão estar trabalhando com música, mas também, assim, em algum momento vocês podem distribuir papel, né, para essas crianças. Desenhe o que vocês mais gostam, né? É o coro, tá? Desenhe então o que vocês não gostam, né? Desenhe o que faz vocês ficarem alegres. Desenhe o que faz vocês ficarem tristes, entendeu? E aí, a partir desses desenhos, vocês observarem. Tem criança que, quando vocês pedem ela para desenhar, ela desenha claramente que está sofrendo abuso. Claramente. Sabe? Aparece assim, ela querendo matar alguém que está fazendo ela sofrer, né? Então, vocês já devem ter visto assim, quando a criança desenha com pingos de sangue, né? Desenha, por exemplo,
também ela correndo de alguém que está mostrando o órgão genital, né? A criança ela se expressa muito através do desenho, porque o desenho é uma forma assim, eu não falei, eu não contei o segredo, não falei, entendeu? Mas ela, de uma certa forma, está falando. Porque a pressão do abusador é você não fale para ninguém. Então, ela não falou, né? Ela não usou a fala, mas ela se expressou através dos desenhos. Muito bom, Gisele. Eu acho que nós não temos mais perguntas aqui. E acho que também o nosso tempo, né? A gente poderia ficar aqui falando muito, né? Por muito tempo ainda, mas a gente sabe que vai cansando, né? E a gente então fica com essas reflexões, né? Fica com todo esse conteúdo que você trouxe para nós. Então, queria mais uma vez te agradecer por esse tempo, por esse carinho, né, que você demonstrou por esse assunto e por nos fazer, né, nos despertar essa consciência, né, para que a gente fique cada vez mais atento nos nossos coros, para que a gente fique cada vez mais preocupado, né, porque a gente está formando uma geração aqui, né, junto com essas crianças que estão cantando nos coros, é uma geração que está sendo formada. Então, assim, meu sonho, né, seria que a gente tivesse muitos coros pelo Brasil, que a gente tivesse novamente coros nas escolas e que a gente pudesse expandir isso cada vez mais, né? E que a gente possa também trazer esse tipo de tema para os nossos adultos, para os nossos pais, para os nossos colegas. Eu acho muito importante que a gente contribua nesse sentido. Então, mais uma vez, obrigada a todos que estiveram conosco e obrigada mais uma vez, Gisele, pela tua participação. Eu que agradeço, viu, Ana Lúcia? Muito obrigada mesmo por esta oportunidade. Eu acho que cada oportunidade que a gente tem de conversar sobre esse assunto faz com que as nossas crianças, né, sejam um pouco mais protegidas, crianças e adolescentes. Com certeza. Então, gente, boa noite a todos. Até uma próxima. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.